boa, hoje trazer para vocês um livro que traz aí família real. E essa família real não pode ter escândalos, que é da autora Jéssica Macedo, Casamento Arranjado com o Rei. E se você ama aquele romance, já deixa aquele like, já se inscreva aqui nesse canal e compartilha, não é mesmo? Porque romance bom demais. E eu sou Kelly do Leio e não nego. E o livro, minha gente, já começa há 9 anos atrás, aonde estava no carro o nosso boy, o Arthur, futuro rei, indo em direção a um velório? Não, mas parecia, mas ele estava indo ao seu noivado. E vamos ver que o Arthur, ele era muito certinho com os seus compromissos, principalmente com essa questão de coroa. Ele era o futuro rei e ele diz que a sua vida não era só momentos de glória, mas de sacrifícios. Arthur também diz que ele foi preparado para aquilo, então ele desce em frente a um palácio, sai do carro escoltado por muitos guardas. E de cara então sabemos que ele é um príncipe, filho do rei, e ele estava ali escoltado por soldados juntamente com sua mãe, e ele percebe que a sua mãe olha para ele discretamente para ver se ele estava com um sorriso na cara. Percebemos então que Arthur não é de sorrir, ele mesmo diz isso, que sempre foi semblante fechado. E a sua mãe queria que ele sorrisse porque era o seu noivado, tinha que mostrar que estava tudo bem e ele não estava bem. E ele também relata que sua mãe foi bem discreta ao olhar para ele. E ele fala, mulher comportada, porque vamos ver que aqui tem muita etiqueta, entendeu, gente? Mas Arthur, então, é um homem difícil também. Eles também entram numa porta e lá tem várias pessoas estranhas que ele não conhecia olhando pra ele, gente. Do fio de cabelo até a planta dos pés. Ele disse que já estava acostumado com aquilo. E é ali que Arthur, rabugento, vai conhecer a sua futura noiva. Então as pessoas estavam ali esperando o príncipe rabugento, que ele era conhecido assim, ele não era muito popular devido à sua cara fechada. Uma coisa interessante que a autora coloca é que, apesar de estar ele na história no século XXI, com celular e tudo, a história também tem uma pitada de romance de época, então tem essa misturinha como se ele tivesse que comportar. No início, Arthur, vocês vão ficar com o rancinho dele, mas ele era justo. Ele era um homem onde cuidava bem do povo, seu povo não passava fome, não tinha nem bala. Escute isso, nem bala no chão da cidade. E minha gente, Arthur estava fazendo uma escola top pro povo dele estudar. E o povo não tinha o que reclamar, mas reclamava porque eles gostavam de popularidade. E ele não estava no topo. E Arthur reclamava disso, falava assim, eu não sou esses políticos aí que fica sorrindo e o povo passando fome. Eu sou aquele que é fechado, mas trabalho pro povo. Eu falei, gente... Então, o homem era justo, isso aí eu não posso negar. De repente, naquele local, ele para de pensar essas coisas, um silêncio se instaura, o rei e a rainha da Bélgica aparecem e a sua amada também. Mas quando ele olha para sua futura esposa, ele já tinha a cara gelada, ficou mais ainda. A sua mãe cutuca ele lá para ele ficar sorrindo. Ele ficou perplexo, porque ele achou ela muito nova, sua futura esposa, a seus olhos. E ele falava, por que não arrumaram uma mulher da minha idade? Mas eu falei pra vocês que ele é homem difícil, falei? Ele olha e fala, mas ela, não posso aceitar menos que isso, tem que ser ela então, porque ela a gente ficou, estudou no colégio interno, aprendeu tudo de etiqueta. Mas ele tava lá naquela coisa de etiqueta, monarquia, aquela coisa. E eu falei, eu quero ver é você na mão dela. É isso que eu quero ver, seu difícil. Mas aí de repente, ele precisa colocar o anel de noivado na mão dela. E os olhares se encontram. Ela era ruiva, os olhos verdes. Ele fica encantado, mas segura a onda. Ele tira a luva dela, beija a mão dela, ela treme. Ele finge que nada aconteceu daquilo e põe o anel do dedo dela. Como eu falei com vocês, isso aconteceu há 9 anos atrás.
aquele olhar fatal. Ele ficou encantado, mas fingiu porque ela era nova. Ai. Mas o pai dele faleceu, ele teve que assumir o trono e o casamento foi adiado. E agora ele sendo rei, o povo tava se esbaldando, mas ainda tudo que ele podia fazer pro povo ele fazia. O povo não tinha nada a reclamar, mas o povo queria esse casamento logo. Então ele não pôde mais adiar aquilo que ele não queria. E vamos falar um pouquinho da princesa Beatriz, que ela chama. Ela foi criada num colégio interno para ela aprender tudo como ser uma rainha. E lá ela fez uma amizade com a Anne. As duas eram, muito bom. Beatriz estava ali um ano a mais porque ela só poderia sair do colégio para o seu casamento. Mas ela sentiu que o Arthur estava adiando demais e ela pensou, acho que ele não me quer. E acertou, né? Mas, para nossa alegria, o casamento foi marcado, remarcado. E a sua amiga Anne, ela era filha de um príncipe. Ela stalkeava o Arthur de cabo a rabo para contar para sua amiga como ele estava. Vamos ver também a Beatriz com seus temores, medo de seu casamento fracassar, medo de ser uma boa rainha, medo de muita coisa. Arthur seria o seu primeiro em tudo. Ela nunca pôde ficar na presença de homens, afinal, aquele internato só tinha mulher. E ela desabafava com a Anne. E a Anne falava, amiga, ele é um gato, amiga. Calma, eu ainda, se eu for dada para um homem ruim, um homem feio, pelo menos o seu é lindo. Aí ela ficava mais nervosa aí. E lá no palácio estava sendo preparado tudo para a futura rainha Beatriz chegar. E a rainha mãe do Arthur, percebe que o filho está ali irredutível ainda, mas que precisa redecorar o quarto para a rainha. E o cabeçudo do rei Arthur vai sair, vai tentar fugir da chegada da sua futura esposa. E aí eu fiquei nervosa com ele. E o pai dela questionou aonde ele estava. O pai dela, na verdade os pais da Beatriz, vocês vão ver que era um pouco frio, sabe? Porque ela ficava naquele colégio interno, nem visitar, eles visitavam a bichinha. Mas nessa hora eu gostei do pai dela. O pai dela falou, o que é mais importante pra ele do que minha filha? E aí, ele não chega nem pro jantar. Beatriz não vê ele, mas já tá ali remoendo algo por ele. E ela fica chateada, né, gente? Fica chateada com esse cabeçudo do Arthur. E o dia do casamento chega, ela entra na igreja, o pai dela entrega pro Arthur e fala, cuida bem da minha filha. E ele tenta sorrir, mas por dentro aquele gelo. Mas na hora dos cumprimentos vamos ver a irmã do Arthur, maravilhosa de cunhada. Porque ela vai, pra que essa cara já está feliz, príncipe carrancudo? E ele fala, comporte-se, tipo, me respeite. Nessa hora, eu amei essa cunhada. Eu falei, é eu ali, ó. Porque ele tava me irritando, entendeu? E a Beatriz riu muito dela por dentro, né? Porque por fora não podia. Etiqueta. E a lua de mel aí vai chegar. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Vamos ver se agora não vai acontecer alguma coisa, né? Mas, gente, no quarto dela tinha 4 portas e uma das portas dava pro quarto dele. E é nesse momento que a gente tem essas pegadas de romance de época, né? Com essa porta ali do marido dela. E ela foi preparada, tava ali lindíssima com seus cabelos ruivos, esperando ele aparecer pra pegar lá. E de repente a maçaneta mexe. Aí eu falei, não é possível que nem ele, bater nele, mas era. Ufa! Mas ele entra de hobby azul, aquele homem enorme, entendeu? E Arthur, você me matou, Arthur! Porque na hora ele olha pra ela, gente, ele olha, dá aquela olhada e vê que ela é linda. Só que pergunta pra ela só se ela está bem acomodada. Na hora eu fiquei nervosa, gente. Mas ela é toda tímida e vocês vão ver que Beatriz é muito fofa. Fofíssima, juro. Ela pega com a mão dela e fala, senta aqui do meu lado. Ele, não. Ai. E pra minha raiva, ela acorda sozinha, plena, engole o choro pra empregada não perceber, porque ela aprendeu que uma rainha não deve confiar em todo mundo, mas logo ela já, mandou um zap pra amiga Anne. Mas a vergonha maior pra ela não foi fingir pra empregada que tava tudo bem, foi pra própria sogra, a rainha mãe, que chamou ela para tomar café. E ela senta e a rainha é muito legal.
E naquele papo de rainha, mãe e rainha, ela descobre que a sua sogra pode ser uma mulher confiável. Mas ela vai deixar ainda nos panos e vai fingir que nada aconteceu. Ainda falou bem do Arthur. E minha gente, para nossa alegria, esse casal vai mudar. Claro, vão se unir como nunca. Ela com seu jeito angelical e ele com aquele jeito braço forte dele. Porque ele, gente... Olha, posso dizer que vai acontecer um BOzão, aonde ele vai ter que ficar nu pra salvar ela. Nó! E ela também. Então ele, naquele momento que ela melhorar, ele não vai aguentar. E depois que ele pegar, ele vai pegar toda hora. É na sala de jantar, é na sala de café, é na biblioteca, e ela só vai assustar com ele. Arthur, Arthur! E nós vamos conhecer esse lado Lorde do Arthur, que apesar de tudo ele tem. Então, gente, esse casal vai nos ensinar a ter pessoas de confiança, a abrir a boca quando tem que abrir. Outras coisas a mais acontecem, tem um desfecho, então leia esse livro. Eu li pelo Kindle Ilimitado, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Pode ler pelo celular e vai ter também o livro da amiga dela, a Anne. Então eu preciso ler. Leia porque, gente, vai acontecer um BOzão também. Vai ter até tiro, então... Fica por aí comigo, leia o livro, me conta o que vocês achou aí, se você já leu. E até o próximo romance.